Fala, meu povo, paz do Senhor Jesus, seu irmão Adriano César aqui, e este é o Retornando às Escrituras, trazendo para você aquela palavra de confronto, de edificação. Como você já sabe, nada de palavra água com açúcar, nada de massagem no ego, nada de mensagem cult, não. A palavra como ela é, biblicamente, sem mistura, para sua edificação, para sua vida espiritual. Já aproveita, já vai curtindo aí, já vai se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para não perder absolutamente nada que sai aqui. A gente tem música, a gente tem pregação, então curte, comenta, se inscreve, compartilha com o maior número possível de pessoas. E se você ainda não nos segue no Instagram, aproveita, corre lá, @AdrianoCesarOFC, ajuda a gente, @AdrianoCesarOFC. Tem conteúdo de montão lá para sua edificação, não só para a sua, mas de toda a sua casa. Vamos lá? Eu quero falar com vocês hoje no texto do segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 15 ao versículo de número 19, que diz assim: Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse: Vá em paz. Eu quero lhes falar, nesta oportunidade, sobre a falsa conversão de Naamã. É um personagem conhecido, é um personagem com o qual vocês já estão familiarizados. Naamã era o general do exército sírio, um homem respeitado, um homem honrado, reconhecido, famoso, porque através dele, Deus tinha dado vitória ao exército da Síria. Só que esse homem tinha um problema. Por trás de toda aquela armadura, por trás de toda aquela pompa, por trás de toda aquela honra, ele sofria de uma enfermidade. Ele era leproso. Tempos atrás, eles haviam trazido para sua casa uma menina. E essa menina, servindo na casa de Naamã, descobriu que o seu senhor sofria dessa doença, sofria dessa enfermidade. Então ela mencionou com a sua senhora: se ele conhecesse o profeta que existe em Israel, ele seria curado, ou ele poderia ser curado da sua enfermidade. Naamã fica sabendo disso e vai conversar com o seu rei. O seu rei escreve uma carta ao rei Jorão, o rei de Israel naquele tempo, pedindo a ele que curasse o seu general, curasse o seu servo. Quando Jorão recebe esta carta, ele fica desesperado, porque ele acredita ser uma cilada por parte da Síria contra Israel. Então ele rasga suas vestes e lamenta, dizendo: Por acaso eu sou Deus para dar a vida a alguém ou tirar a vida de alguém? Eu não posso fazer nada para resolver esta situação. Eliseu fica sabendo da angústia do seu rei e ele manda um recado para o rei, dizendo o seguinte: Manda ele vir aqui, porque eu vou mostrar a ele que existe profeta em Israel. Naamã vai até a casa de Eliseu. E quando ele chega na porta da casa do profeta, a recepção que ele recebe, o que ele tem, não é a que ele esperava. Porque, sendo um homem acostumado com tantas honras, com tantas glórias, com tantos lauréis, palmas e privilégios, ele esperava que a recepção fosse diferente. Só que Eliseu sequer sai na porta para receber Naamã. Ele manda com que o seu empregado o atenda. E a mensagem que o empregado de Eliseu traz para Naamã é:
vá até o Rio Jordão e se lave por 7 vezes, e você vai ficar curado. Ali, a soberba de Naamã começa a ser destruída camada por camada. E ele sai dali entristecido. Ele esperava que fosse de outra forma. Quando ele chega na Síria, ele é persuadido pelos seus servos, dizendo: se ele tivesse pedido para você fazer algo mais difícil, você não faria? Vá, Naamã, se lave no Rio Jordão por 7 vezes, faça o que o profeta orientou e veja o que vai acontecer. Naamã volta para o Rio Jordão, se lava ali por 7 vezes e ele é curado da sua enfermidade. Após ser curado da sua enfermidade, Naamã volta para a casa de Eliseu. E é aqui que eu quero começar a falar com você sobre essa falsa conversão. Por quê? Nós crescemos acreditando que Naamã se converteu. Nós crescemos acreditando que Naamã passou a fazer parte do povo da aliança. Só que eu quero, nestes breves minutos, te provar que a conversão de Naamã foi falsa e a sua também pode ser. Como assim, Adriano? Vou lhe explicar. Primeiro, a falsa conversão de Naamã consiste em achar que viver milagres é o suficiente. Nós vivemos numa geração que é ávida por milagres. Corre desesperadamente atrás de milagres. E alguns até o experimentam. Só que viver milagres não significa ter a aprovação de Deus. Viver milagres não significa ter um terreno no céu. Viver milagres não significa ter a sua salvação garantida. É só você olhar para a Bíblia. O povo que mais viveu milagres da Bíblia Sagrada foram os hebreus no deserto. Ali, Deus mandou maná do céu para matar a fome deles. Deus enviou codornizes quando eles estiveram fome de carne. Deus fez com que água saísse da rocha para matar a sede do seu povo. Deus fez com que uma coluna de nuvem os guiasse durante o dia e uma coluna de fogo os guiasse durante a noite. Pergunto, qual foi o fim daquele povo? Morreram no deserto. Viveram milagres, porém foram reprovados pelo Senhor e não entraram na terra prometida. Adriano, você está querendo dizer que eu posso viver milagres sem reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador? Você está querendo dizer que eu posso viver milagres sem ser salvo? Exatamente. Olha para o ministério de Jesus. Certa feita, Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão. Daí em diante, essa multidão começou a segui-lo onde quer que ele fosse. Por quê? Queria o pão que ele dava. Queria o pão que ele proporcionava. Até que certa feita, Jesus os confrontou, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vocês querem? O pão que Jesus dava, eles queriam, mas quando Jesus parou de dar pão e disse: eu sou o pão, uma multidão abandonou Jesus. Uma multidão o deixou. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, nós vemos o encontro de Jesus com 10 leprosos. Estes 10 leprosos vão ao encontro de Jesus dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus vai dar uma ordem dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eles se viram para ir de encontro ao sacerdote, imediatamente eles são curados da sua lepra, da sua enfermidade. Porém, o texto bíblico diz que apenas um, vendo que havia sido curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e se prostrou perante Jesus. Jesus questiona dizendo: peraí, não foram 10 os que eu curei? Não foram 10 os que foram libertos do seu fardo, da sua doença, da sua enfermidade? Então onde é que estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E aí Jesus vira-se para este homem que está aos seus pés e dá a ele uma bênção que ele não deu para os outros 9. Ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aí a pergunta que eu faço para você é: você é dos 90% que recebem um milagre e vão embora? Ou você é dos 10% que voltam reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida? Em segundo lugar, a falsa conversão de Naamã consiste em achar que saber que existe um Deus é o suficiente.
Após receber o milagre, Naamã vai virar-se para Eliseu e vai dizer: agora eu sei que não existe nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Top, lindo, maravilha. Porém, olha o que vai dizer a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Tiago vai dizer o seguinte: crês tu que existe um único Deus? Fazes bem, até os demônios o creem e estremecem. Ou seja, saber que existe um único Deus não te faz melhor do que um demônio. Não adianta saber que existe um Deus se você não toma nenhuma atitude em resposta àquilo que você sabe. Se o que você sabe não te faz tomar nenhuma decisão em resposta, isso não tem poder nenhum na tua vida. Em terceiro lugar, a falsa conversão de Naamã consiste em achar que dar ofertas é o suficiente. Naamã vai virar-se para Eliseu, depois de ter oferecido alguns presentes a ele ter rejeitado, e vai dizer: então, já que você não aceita o meu presente, deixa eu levar um pouco da terra daqui para minha terra, para a Síria, porque eu não vou oferecer holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, que não seja o Deus de Israel. Eu não vou ofertar a nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Tem muita gente assim, que acha que porque oferta, porque dizima, porque contribui, porque paga os seus votos, pode continuar vivendo a vida do jeito que quer e da maneira que quer. O que mais nós vemos por aí são pessoas bem-sucedidas, celebridades, pessoas públicas, empresários, que contribuem com grandes quantias para a obra de Deus, para a expansão do reino de Deus. Recentemente, uma cantora muito famosa comprou uma igreja para uma pastora. Ela estava desesperada, chorando, preocupada com as contas da igreja, como é que ela ia quitar as contas, como é que ela ia pagar as dívidas. Ela simplesmente chegou no ouvido da pastora e disse: não se preocupe, eu já comprei a igreja para você. O problema é que essas pessoas acham que porque contribuíram desta forma, tá tudo pago, tá tudo certo, eles estão salvos, o terreno no céu está garantido, a morada no céu está garantida. Mas a pergunta que eu faço é: tem como barganhar com aquele que é o dono de tudo? Porque aquilo que nós entregamos nada mais é do que aquilo que ele antes colocou nas nossas mãos. Não tem como barganharmos com Deus. Pode ofertar o quanto quiser, pode contribuir o quanto quiser, pode dizimar o quanto quiser, vai ajudar a obra de Deus. Porém, isso não compra para você um terreno na eternidade. O que garante para você a salvação, o que garante para você a eternidade com Cristo, é se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se você agora faz parte do povo da aliança, que é a igreja. Tá bom, Adriano, já entendi. A falsa conversão implica em achar que viver milagres é o suficiente. Implica em achar que saber que existe um único Deus é o suficiente. Implica em achar que dar ofertas é o suficiente. Mas onde é que se evidencia a falsa conversão de Naamã, que eu ainda não entendi? Aqui, no versículo de número 18. Coloca aqui para mim de novo, produção, por gentileza. Que o Senhor, porém, me perdoe uma única coisa. Quando o meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Em outras traduções vai dizer: eu também terei que me prostrar para adorá-lo. Ou seja, Naamã sabe que existe um único Deus, Naamã viveu um milagre, Naamã vai ofertar ao Deus de Israel, só que quando ele voltar para sua terra, ele vai continuar adorando o Deus dos outros? Como assim? Isso não é uma conversão de fato, isso não é uma conversão verdadeira. O que é conversão, Adriano? Significa abrir mão da sua velha vida e optar por uma nova. Só que, como eu disse no início, Naamã é um homem respeitado, Naamã é um homem honrado, Naamã é um homem reconhecido pelo seu povo e pelo seu senhor.
Logo, abrir mão dessa prática do versículo 18 pode significar perder tudo isso que ele tinha conquistado ao longo da sua vida. Pode significar perder a fama, perder a honra, perder o seu lugar de general, perder os lauréis e a glória. Tá cheio de gente assim no nosso meio. Gente que vive milagres. Gente que sabe que existe um único Deus. Gente que até oferta, até contribui com a obra, mas não consegue abrir mão das suas antigas práticas. Não consegue abrir mão da sua antiga vida, porque isso pode significar perder seus amigos, perder sua reputação, perder sua posição, perder tudo que conquistou ao longo da sua vida. Adriano, você está dizendo que para eu me converter de fato eu preciso abrir mão de tudo da minha antiga vida? Sim, você precisa abrir mão de tudo da sua antiga vida que não glorifica o Senhor. Jesus não quer só o seu coração. Jesus quer você por inteiro diante dele. Se você quiser entregar 10%, 20%, 40%, 50%, fique para você. Ele não quer nada seu a não ser tudo. Ele não quer nada de você que não seja o seu tudo, senão nada feito. Mas Adriano, isso é muito radical. Querido, o evangelho é radical. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Se o teu olho te faz errar, arranca, lança de ti. É melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. É claro que Jesus não estava falando isso literalmente. Ele não estava falando para você arrancar o seu olho ou o seu braço. Ele estava falando acerca de uma decisão radical com relação ao pecado. Uma decisão radical com relação à sua antiga vida. Se te faz pecar, se te afasta do Senhor, corta. Se te impede de ter uma vida completa com Jesus, corta. Talvez eu estou falando com alguém que tenha essa dificuldade. Até vai para a igreja esporadicamente. Até vive alguns milagres, experimenta alguns favores da parte de Deus. Até contribui com a obra, mas não consegue abrir mão da sua antiga vida. Não consegue abrir mão de antigas práticas mundanas. Não consegue abrir mão de antigos lugares, de antigos ambientes. Não consegue abrir mão de pessoas, por amor a Jesus. E é por você que eu quero dirigir esta oração. É para você que eu quero dirigir este clamor. Para você que não consegue abrir mão da sua antiga vida e optar por uma nova, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está o teu filho, aí está a tua filha que está ouvindo esta palavra. Talvez, meu Deus amado, esta palavra tenha sido um choque para ele, um choque para ela, porque pode ter ido totalmente contra aquilo que ele passou a vida aprendendo, aquilo que ela passou a vida aprendendo. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aplica esta palavra no coração de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas, de modo que eles possam viver de acordo com ela. Que eles não venham se enganar achando que viver milagres é o suficiente, achando que ao saberem que existe um único Deus é o suficiente, achando que dar ofertas é o suficiente, mas que eles venham entender que para viver uma vida com o Senhor e para fazer parte do povo da aliança é necessário entregar sua vida por completo ao Senhor. É necessário abrir mão da sua antiga vida, das suas antigas práticas e passar a viver uma nova vida com o Senhor, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, abrindo mão de tudo aquilo que os impede de viver uma vida plena com o Senhor. Ajude-os, visite-os com teu Espírito Santo, convença-os do pecado, da justiça, do juízo, traga-os para a tua presença, use eles poderosamente em tuas mãos, ajude-os a tomar esta decisão pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Até o próximo, retornando às Escrituras, querendo Deus.